Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo venha nos abençoar poderosamente em nome de Jesus. Estou um pouco sumido, né? Mas voltei aqui. Algumas coisas aconteceram e realmente não deu para fazer as gravações, né? Mas em nome de Jesus eu estou aqui. Não vou deixar de fazer. Esse é o trabalho que Deus me confiou, que Jesus me confiou, né? E eu não posso deixar de fazer. São palavras muito importantes que se encontra aqui no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15 em diante. Aqui Paulo fala das testemunhas de Jesus Cristo. O quão importante as testemunhas. Irmão, deixa eu só dar uma regulada na mesinha aqui. Pronto, estava mancando aqui, não dá. 1 Coríntios, capítulo 15 em diante. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis. Sempre eu tenho falado dessas coisas, né? O evangelho que Paulo está anunciando é o Novo Testamento, é o sangue do Cordeiro. Esse é o evangelho que ele anunciou. Era para permanecer, né, somente ele até hoje, mas infelizmente não está sendo assim, né? O povo voltou a pregar as fábulas, né? As fábulas, coisas do Antigo Testamento que já não pode salvar, né? Que a gente sabe, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É o sangue do Cordeiro que pode salvar. Então, se a gente voltar às fábulas passadas, a gente ainda já não entendeu o Evangelho de Cristo. Paulo fala dessas coisas aqui, né? E eu estou sempre falando também, né? Sempre exortando a esse respeito, porque é muito importante. Né? Nós só somos salvos pelo sangue do Cordeiro, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vos tenho anunciado. Se retiverdes, precisamos então estar firme nas promessas de Jesus Cristo, somente isso. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. São essas palavras que Paulo sempre está pregando e exortando o povo, para não voltar às fábulas, né? Não pregar outro evangelho também, né? Fábulas do Antigo Testamento ou outro evangelho. E que foi sepultado. Deixa eu ler de novo, o 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então, ele estava pregando, né? Paulo estava pregando um evangelho
não vindo de homens, mas do Espírito Santo de Deus. E teve também as testemunhas, mais de 500 irmãos viu Cristo depois que ele padeceu, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. E essas são as testemunhas, né? E depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos. Depois que ele morreu, ele apareceu para todas essas pessoas como testemunho. Isso é muito importante para as pessoas que não crêem, né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, crê. Jesus está sempre me usando aqui para falar essas coisas, eu vou estar sempre falando, porque infelizmente está acontecendo isso que eu falei, né? O povo voltando às fábulas do passado, que não pode salvar. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo. Então eram testemunhas vivas que deixaram escrito aqui nesse livro para a gente saber que Jesus Cristo, né, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E que não é mentira. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Glória a Deus, né? Paulo era perseguidor da igreja, todos, quem lê a palavra sabe, né? Quem já está no evangelho há um tempo sabe, mas eu sei que é muito importante essas coisas, né? E a gente está aqui falando. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E na sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim haveis crido. Glória a Deus, né? Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? O povo estava na igreja né, do Paulo, do novo evangelho, e não acreditava na ressurreição de Cristo. Por isso ele está falando dessas coisas, né? Dessas mais de 500 testemunhas que viram, fora os apóstolos, né? E até ele mesmo, né? Também Cristo não... Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Quem não crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, permanece no pecado. Não tem como ser salvo. Olha quão grave as coisas. Jesus Cristo veio resgatar o que se havia perdido. Foi dessa maneira para confundir, na verdade, os que se acham grandes, que na verdade não são, como sempre estou falando aqui, né? Então veio Cristo, né, pobre, nasceu numa manjedoura, mas Deus e veio como um homem humilde, pobre, nasceu numa manjedoura.
E o povo daquela época, os magistrados daquela época estavam esperando um todo-poderoso vindo, né? Sabe-se lá de que forma. Mas Jesus veio humildemente, né? E morreu na cruz por nós. Ressuscitou, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Quem crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, vive. Tem a vida com Deus. Como eu queria que muitas pessoas ouvissem essa palavra e crescem. Porque nós estamos chegando nos finais dos tempos. Nós estamos vendo aí como estão as coisas. A terra rachando para tudo que é lado, se abrindo. É terremoto, é doença, é maremoto, é tudo. É enchente. A gente está vendo as coisas acontecer. A gente está preocupado porque a gente quer que as pessoas acreditem para ser salvas. Mas vive como se nada tivesse acontecendo. E a coisa está mais séria que se pode imaginar. Se não for salvo por Jesus Cristo, vai padecer eternamente falando. Aqui nós estamos sendo separados, né, do joio. O trigo do joio. É isso que está acontecendo. É isso que Deus está fazendo. Separando os que são bons dos maus. E nós precisamos crer nessa palavra. Parece uma coisa absurda, mas na verdade Deus fez assim justamente por isso. Para confundir os que se acham grandes, porque Ele quer só mesmo os humildes de coração, os bons. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Se a gente só vive essa vida, não esperando em nada, não tendo uma esperança de vida no coração, em Jesus Cristo, a gente é o mais miserável. Que pobreza, isso é a verdadeira pobreza. É não esperar em Cristo Jesus. É padecer eternamente falando. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Né? A morte veio pelo diabo, na verdade, né? A morte veio por ele. Mas Jesus veio resgatar os que estão perdidos. Quem crê será salvo. Precisa ser, claro, batizado nas águas e também no Espírito Santo. Quem não tem o Espírito não tem vida com Deus. E o Espírito mostra toda a verdade. Mas a gente precisa crer, ficar separado das coisas do mundo, mudar nosso jeito de ser. Viver em Cristo Jesus, esperando verdadeiramente, né? Vestido com a capacete, com a palavra de Deus. Porque assim como todos morrem em Adão, morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha isso. Todos morreram em Adão. Assim também todos serão vivificados em Cristo, se crer, né? Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando estiver entregue o reino a Deus.
ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, né? Jesus está lutando ainda, colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés. E é justamente esses também que se acham grandes, que não crê. Porque convém que reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Eita glória! Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, quer dizer, o diabo, né? Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Olha que coisa maravilhosa, coisa linda, né? Quando Jesus colocar todos, né? Quando Deus, por Jesus Cristo, colocar todos debaixo dos pés, né? Quando aniquilar todos esses que não crê, então ele também se sujeitará a Deus, para que tudo seja em Deus, para a glória de Deus. Muito lindo. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles então pelos mortos, hoje já não se faz mais isso, né? Foi se perdendo essas coisas pelo caminho. Mas antigamente se batizava pelos mortos, né? Pelos bens, pelos os queridos, né? Pelos irmãos queridos. Ele não está falando aqui só a família, está falando aqui se batizam pelos mortos. Então antigamente se batizava pelos mortos, hoje já não faz mais isso, se perdeu. Olha as coisas como vão se perdendo pelo caminho, né? Vou até ler de novo. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro glorificando-me em vós. Irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebemos, que amanhã morreremos? Olha isso. Se os mortos não ressuscitam, então a gente vive só essa vida aqui, né? Como ele diz, comamos, bebamos e morreremos? Não, né? Claro que não. Não vos enganeis, as más conversações corrompe os bons costumes. Vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha vossa. Imagina então hoje, né? Se aquela época já não tinha, alguns já não tinham conhecimento, para a vergonha de quem prega a palavra, né? Imagina então hoje. Que se perdeu foi tudo. A coisa tá séria. A coisa tá séria, irmão. A gente já não vê mais palavra, o povo tá com a botija vazia, não tem conhecimento. Vai na igreja, o povo fica pregando as coisas que não enche. O povo precisa conhecer Deus, conhecer, temer a Deus. Hoje não tem temor a Deus, é uma brigaiada doida, igual a gente vê por aí. Dentro das igrejas, dá até vergonha. Dá vergonha.
Por quê? Falta de conhecimento, falta de temor. Quem tem temor a Deus não faz isso. Quem tem temor a Deus não faz isso. Quem tem o Espírito de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não tem contenda. E se a gente tem a mente, né, de Deus, do Espírito de Deus, a gente não vai fazer isso. Isso é palavra. Quem tem o Espírito de Deus tem a mente de Deus. É palavra. Paulo fala disso aqui. E não sai fazendo essas coisas. Não sai. Então, quando vê contenda dentro de igreja ou aonde for, irmão, cai fora. Porque ali não tem o Espírito. Onde tem contenda, não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é santo. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensatos. E que corpo, com que corpo virão? Insensatos, ele fala, né? O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas assim o simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus lhe dá o corpo como quer, a cada semente, o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas há uma carne de homens e carne de animais e carne de peixe e carne de aves. Se há corpos celestiais e corpos terrestres, deixa eu ler de novo. E há corpos celestiais e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestiais e outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol e a glória da lua e a glória das estrelas, porque uma estrela difere de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se em um corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão animal, depois espiritual. Primeiro animal, depois espiritual, né? O primeiro homem da terra é terreno. E o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também os terrenos. E qual o celestial, também os celestiais. Que é o caso de Jesus Cristo, né? Que nasceu como homem e ressuscitou, está incorruptível, né? Hoje. E agora digo isto, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Nem todos dormiremos. Foi até bom ler isso daqui, porque eu lembrei de uma amiga, duas amigas, né? E eu comentei com elas a respeito de Moisés e Elias que vieram na transfiguração de Cristo, né? Que tanto que estava Pedro, Tiago e João, se eu não me engano. E eles queriam fazer uma cabana para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Eles ficaram perturbados, né?
E eu comentei isso com essas minhas amigas. E aí nem deu para conversar, porque aí elas falaram que não acreditavam em encarnação. Parece que veio mas não foi isso. Eles vieram em espírito, né? Como diz aqui, a glória do celestial e a glória do terrestre. Eles vieram em espírito. Eles trabalham, nem todos dormem, né? Alguns continuam trabalhando. Foi o caso de Moisés, foi o caso de Elias, que veio na transfiguração, falou com Jesus Cristo, né? Eles veio falar a respeito da crucificação com Cristo. Então a gente precisa tomar bastante cuidado, né? Porque o que é espiritual é espiritual. Eu não falei que eles eram carnais, eu falei que eles vieram na transfiguração de Cristo. Quando ele se transfigurou, né? E agora diga, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a trombeta, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Glória a Deus, aleluia, né? Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto é, que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na sua vitória. Eita glória! Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu agrilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Eita glória! Que é o que a gente vê hoje, né? A morte. Quando Jesus reinar, né? Segundo a palavra, não vai haver mais morte, não vai haver mais lágrimas, não vai haver mais sofrimento. Né? Jesus fala que o fardo dele é leve. Olha a transformação de quem quer viver uma vida digna, uma vida de verdade, uma vida com Deus. Essa vai ser a vitória, né? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, quem vive ainda pregando lei, quem vive ainda debaixo da lei, não tem como viver com Cristo. Precisamos reconhecer isso, que Cristo veio fazer nova todas as coisas. Veio fazer nova todas as coisas. Então nós precisamos andar sobre a lei, quer dizer, não pecando, debaixo dos mandamentos de Jesus Cristo. Aí Paulo fala aqui, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, porque pela lei ninguém pode ser justificado. Então não adianta ficar pregando mais um evangelho que, quer dizer, nunca salvou, né? Como eu sempre digo aqui, a lei foi posta por causa das transgressões. A lei foi posta para os transgressores. E se a gente está em Cristo Jesus, nós não precisamos mais ficar falando das coisas que não tem como salvar. Por isso que ele fala aqui, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se não for por ele, esquece, irmão, ninguém vai viver. Ninguém tem vida.
Não tem outro evangelho, não tem outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vã no Senhor. Eita glória! Nada que a gente faz, né? Todo evangelho verdadeiro que a gente prega, irmão, pode até pregar. Eu não faço isso. Eu não vou correr esse risco de pregar o Antigo Testamento falando da cruz de Cristo. Você pode até fazer isso. Toda obra feita para Cristo vai ter a sua recompensa. Vai ter o seu galardão. Seja boa, seja má. As más vão se queimar. Né? As más obras vão se queimar. E o que for boa, que for de ouro e prata, vai, né, se purificar ainda mais. Vai ter um galardão com Deus. Então, cada um faz a obra, né, conforme a vontade, conforme o evangelho, né? Quem não tem ainda entendimento para pregar, então ora, pede a Deus Espírito iluminar. Pede a Deus para o Espírito iluminar, para não vir falar. São vidas ouvindo a palavra, são vidas. É uma responsabilidade muito grande, tem que orar muito, tem que orar antes de vir falar aqui. Para a gente estar protegido, tem que estar sempre orando, para a gente não vir falar besteira aqui. Porque vai ter preço, né? O que for de feno vai queimar, o que for de palha vai queimar. Mas o que for de Deus, o que for da palavra verdadeira, do evangelho, das boas novas de Cristo, como eu já tenho sempre falado aqui, né? Quão bons são os pés de quem anuncia as boas novas. Então, para que a gente vai ficar fazendo uma obra que não tem galardão? Aliás, tem, mas pro mal, para se queimar. E é isso, irmãos. Eu peço para que quem puder compartilhar, né? Faça a obra de Deus, principalmente quem não prega a palavra, né? Fazer a obra compartilhando, isso vai ajudar muito. E assim eu agradeço em nome de Jesus Cristo.